esse vídeo final aqui da série Andorra, como eu prometi ao longo dos outros vídeos, seria um simples guia sobre esquiar em Andorra. Mas, como eu gostei tanto dessa experiência, vai ser um vídeo um pouco mais emotivo. Vamos lá. Olá meus bigodudos e bigodudas queridas, e hoje, enfim, é dia do vídeo completo sobre Andorra, esse país que morei no último inverno aqui do hemisfério norte. Um país bem menor do que Sergipe, nosso menor estado no Brasil, e que fica encravado nos Pirineus. É uma joia escondida da Europa, repleto de belezas naturais impressionantes, e um verdadeiro paraíso para aqueles que procuram turismo na natureza, de esportes e até mesmo de compras. A população de Andorra é de mais ou menos 80 mil habitantes e a maior cidade de Andorra é essa que eu estou agora, que é Andorra a Velha. E outra curiosidade sobre Andorra é que a capital de Andorra, Andorra la Velha, é a capital mais alta da Europa, situa-se a mais de 1023 metros de altura. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando um dia meu por Andorra e contando várias curiosidades de lá, inclusive que eles são a diarquia parlamentarista. Não sabe o que é isso? Então assiste esse vídeo aqui e no final clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela para você saber um pouco mais das curiosidades de Andorra. Andorra, por sinal, um país que é um destino dos sonhos para os amantes da natureza, como eu já falei antes. As montanhas cercam o país, os famosos Pirineus, que principalmente para quem já fez o caminho de Santiago original, sabe o tamanho e a imponência dessa cadeia de montanhas. Que por outro lado, gera um ar puro de suas alturas, e é uma verdadeira bênção para a alma. Em todos os lugares que você olha, há vistas de tirar o fôlego, de vales verdejantes a picos nevados, seja no inverno, seja no verão, passando por desfiladeiros imponentes e rios cristalinos. Cada cena é mais deslumbrante do que a outra. Andorra também é um destino cultural fascinante. A cultura catalã é evidente em toda parte, desde a arquitetura até a gastronomia e, claro, na sua própria língua, que é o catalão. Vale a pena visitar a capital, como eu já falei, a Andorra la Velha, com sua arquitetura de montanha charmosa e suas animadas lojas livres de impostos. Por isso que eu mencionei que pode ser um paraíso para as compras. Mas o foco desse vídeo será a principal e mais desejada experiência em Andorra, o inverno e suas pistas de esqui. E antes que você fale que não gosta de inverno... Quando eu disse que esse vídeo ia ser um pouco mais emotivo, é porque, enfim, depois de muito tempo eu consegui realizar um sonho de vida, que era viver pelo menos um inverno num lugar assim montanhoso, que eu podia esquiar todo dia, que eu vivesse essa vida de montanha, né, uma casa na montanha, e enfim eu consegui realizar. Já tinha ido viajar para lugares montanhosos, passar a semana, passar 15 dias, esquiar, mas realmente viver nas montanhas é sonho realizado. E eu aproveito para repetir o que eu já falei em outro vídeo: quem não conhece a neve, quem não conhece essa sensação, se você tiver em algum momento a oportunidade na vida, conheça, porque as paisagens são impressionantes, o estilo de vida é impressionante, né? Muita gente pergunta como é que eu, baiano, gosto tanto de frio e neve, enfim, não aquele padrão, né? Legal. Em primeiro lugar, se você passar 365 dias do ano vivendo o calor de Salvador e trabalhando de terno, você realmente não vai achar o calor tão legal quanto parece quando você mora em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em um lugar que tem inverno. E aí de repente você vai pra praia e passa um dia de praia no calorzinho e na água quentinha. São coisas bem diferentes. E em segundo lugar, é algo que eu falo para muitos amigos meus, inclusive no Brasil: antes de falar qualquer coisa sobre outros lugares, você tem que conhecer. Então muita gente acha que o frio é depressivo, que o frio as pessoas não fazem nada. E aqui é a prova, né? Que eu realmente, agora que passei bastante tempo num lugar assim, eu posso dizer que é a prova de que isso não é verdade. Às 7 horas da manhã, com menos 14 graus, eu olhava pela janela da casa e tinha uma moça correndo com o cachorro dela. Aí eu descia pra esquiar, tinha gente andando de bike, fazendo caminhada. Tava nevando, tava sol. A vida não muda
porque as pessoas simplesmente se acostumam e se adaptam. Elas devem achar muito estranho como é que a gente, num calor de 30, 34 graus, consegue ir pra orla, ficar lá correndo, enfim. Não é à toa que o ser humano é extremamente adaptável às mais diversas situações. Não é à toa que tem gente que mora na Sibéria, mora no Alasca e é feliz por lá. Então tirem isso da cabeça de que frio é depressivo, porque se tem uma coisa que frio não é, é depressivo. Se tem uma coisa que essa vida na montanha, na neve não é, é depressiva. É um lugar assim realmente espetacular, é uma experiência que eu recomendo a todos. Pois é, na verdade o que realmente deixa as pessoas, às vezes mais para baixo, nos países frios, não é bem o frio, e sim a falta de sol. E em Andorra, sol não lhe faltará. Durante os 60 dias que eu passei por lá, eu acredito que apenas uns 10, talvez 12 no máximo, o tempo ficou fechado. E para um ótimo motivo: renovar o estoque de neve nas montanhas. Afinal, as estações de esqui de Andorra são um paraíso para esquiadores e snowboarders, com pistas bem cuidadas e paisagens panorâmicas incríveis. Grânvalira é a maior estância, ou a maior estação, ou o maior resort de esqui do país, com mais de 200 km de pista, mas está longe de ser o único. Então vamos falar delas, as estações de esqui de Andorra. E vamos começar, claro, pela Grânvalira, a maior estação de esqui dos Pirineus, com mais de 200 km de pistas, como eu falei. Grânvalira tem diversas atividades na neve e uma ampla variedade de bares e restaurantes. É uma excelente opção tanto para iniciantes quanto para esquiadores experientes, até pelo seu tamanho, tem de tudo. Mas é importante pesquisar sobre cada um dos setores dessa enorme estação para ver se é o melhor para aquilo que você está procurando. El Tarté, por exemplo, é uma ótima para esquiadores mais experientes, com muitas pistas vermelhas e pretas, além de um excelente snowpark e de um estacionamento logo na beira do seu teleférico principal. Encamp é a área mais fácil de chegar, ou pelo menos a mais fácil de você se organizar, porque tem um estacionamento no prédio de onde sai o teleférico mais longo da Europa, o Funicamp. Ele é o mais longo da Europa e um lugar que eu vou visitar em breve tem o mais inclinado da Europa. Então se inscreve aí no canal se você quer acompanhar essa próxima viagem que vai ser bem interessante. Lá em cima, o Encamp é meio confuso, fácil de se perder de quem está com você, mas com pistas longas e super divertidas, em especial para intermediários e até iniciantes já com algum controle, é um lugar bem interessante. Soldot é outra área com muitas pistas e que pode te deixar meio perdido de tão grande que ele é, em especial em dias com menos visibilidade. E tem pistas literalmente para todos os níveis e lá embaixo, perto do seu teleférico principal, tem um excelente restaurante, que você vai ver aí nas imagens. Pas de la Casa é tido como a área dos jovens. É uma região com muita balada, muito jovem curtindo a montanha e, claro, naturalmente, alguma bagunça a mais do que as demais. Coitado, achando que esvaziar de tarde. Grauhøj, Peretrol e Canilo são outros setores interessantes de visitar, sendo que o Canilo é melhor evitar em tempo de pouca neve, porque ele é um dos que mais sofre com isso. Para você entender melhor como funciona Andorra, cada um desses nomes que eu falei, El Tarté, Encamp, Pas de la Casa, apesar de eu estar tratando aqui como setores do Grânvalira, elas são na verdade cidades localizadas no pé da cadeia de montanhas que forma a imensa Grânvalira. Então se você gostar muito de um desses lugares específicos, você pode se hospedar nessa cidade, que vai ficar mais fácil de você chegar sempre àquela sua estação preferida ou seu setor preferido do Grânvalira. E algo que eu esqueci e só lembrei agora na hora que eu tô editando, é que se você gosta de balada, se você gosta de um restaurante de mais alto nível, se você gosta de um après-ski, como se chama lá, Andorra tem um dos lugares mais famosos da Europa, que é o Labset. É até legal vocês seguirem eles no Instagram para ver a programação, porque inclusive DJs bem famosos do mundo tocam lá. Não é tão famosa, tão prestigiada quanto a La Folie Douce na França, mas é um lugar que com certeza, se você gosta de uma agitação, vale a pena. E ele fica ali perto do setor El Tarté, de Grânvalira, que é um dos motivos que faz o El Tarté ser mais
famoso até por lá, seja pelas pistas, que inclusive tem Copa do Mundo de esqui lá, seja pela Larbset, seja pelo quiosque do Van Clicquot, que eu não sei se vocês repararam na imagem aí, na edição que eu coloquei um quiosque da Van Clicquot na montanha que eles têm lá. Enfim, é uma região bem conhecida lá de Grã-Valira, e se você gosta de agitação e de boa comida, recomendo Larbset. Val Nord, ou Vale do Norte, é outra grande estação de esqui de Andorra, dividida em 3 áreas: Pau Arinsal, Ordino Arcalhes e La Massana. Na verdade, Pau é um setor, lá ele. Arinsal, outro do mesmo conjunto de montanhas, cujo lift principal sai de La Massana, a cidade, inclusive a cidade onde eu me hospedei. E Ordino Arcalhes fica mais distante, mais para o norte, já bem mais próximo da fronteira com a França, e tem 2 pedaços da montanha, cada um com muitas pistas, um sendo Ordino e o outro Arcalhes. Com mais de 90 km de pistas e várias opções de restaurantes e lojas de equipamentos, Val Nord é uma ótima opção para quem busca tranquilidade e paisagens deslumbrantes. Pau Arinsal é, para mim, do que eu vi, a estação mais familiar de todas. Muita gente em família, com crianças e aprendendo a esquiar. Inclusive tem um parque lá específico para crianças. E Ordino Arcalhes, para mim, é de longe a estação mais legal de todas. Ela é a menos movimentada, com menos filas, além de ser a mais divertida, com as pistas mais divertidas e o melhor restaurante e o melhor café de montanha de Andorra. Bom, quem viu meus shorts sobre a GoPro e o quão ela é ruim no frio, vai entender porque essa câmera tá meio diferente. Eu tô com um braço muito curto aqui e tal, que eu tô filmando do iPhone, mas eu não podia deixar de filmar esse que pra mim é o melhor resort de esqui aqui de Andorra, num dia tão bonito quanto esse. Até porque é parecendo de muita neve, o que é bom, mas sem tanto sol. Então vou tentar filmar aqui do celular mesmo esse lugar aqui, que é muito bonito, e mais do que muito bonito, para quem gosta da prática de esqui e snowboard mesmo como eu, as pistas são excelentes, a neve é de altíssima qualidade. Então eu não podia deixar de fazer este registro aqui. E por favor, se vocês gostam desse conteúdo, como eu falei nos shorts, de neve aqui que eu faço no canal, curtam, compartilhem eles, compartilhem a playlist Estações de Esqui, para ajudar ao YouTube a impulsionar esses vídeos e gerar uma rendinha aí para eu poder comprar uma Insta360, porque GoPro não dá mais não, eu desisto. E aí, certamente agora virá aquela dúvida: quanto custa e se é muito caro esquiar em Andorra? O custo para esquiar em Andorra varia de acordo com a estação escolhida, claro, e o período da temporada. Em geral, um ski pass para um dia vai custar entre 30 até 26 e 60 euros, dependendo da estação. Além disso, é preciso lembrar aqui sempre de considerar os custos com equipamento de esqui. E claro, acomodação, alimentação, transporte. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal que fala só disso. Aliás, 2. Esse aqui eu comparo preços de várias estações de esqui pelo mundo, em diversos países. E esse outro eu falo de roupas de inverno. O que é que você realmente precisa para enfrentar essas temperaturas de inverno, em especial se você for esquiar. Confiram, porque pode tirar muitas dúvidas que vocês devem ter sobre o assunto. E por falar em dúvidas, dicas sobre frio,
Uma dica, se você está de carro em um lugar assim, onde pode nevar muito, é essa. O carro não está preparado para pegar esse terreno, é pouco tempo, são 3 minutos, mas subir na serra, eu vou parar no estacionamento mais lá embaixo. Eu acabei não filmando, mas um 3008 tava lá na frente, logo onde eu fiz o retorno para voltar, e tava patinando. E provavelmente ele tem pneu de inverno. E o problema desse carro é que eu não tenho pneu de inverno. É um carro que foi alugado em Portugal, eu vim até aqui. Portugal não tem inverno com neve, logo eles não usam o chamado pneu de inverno aqui, que é muito mais aderente quando você está em pisos que estão com neve, um pouco de gelo, etc. Eu tenho até, vou mostrar depois, não é a corrente, mas uma espécie de corrente de tecido que dá para você colocar para encarar esse terreno. Só que carro é alugado, tem um monte de estação de esqui por aqui, tá naquela coisa que nevou, tá frio, pode congelar, então você pode pegar um trecho com gelo de surpresa. Eu resolvi parar vou parar o carro aqui ou no estacionamento um pouco mais baixo, que como vocês viram agora e eu vou mostrar daqui a pouco de novo, não tem neve, ou vou para outro aqui perto e deixo o Ordino para outro dia. Eu até venho com o ônibus da cidade pro Ordino, que eu acho que é mais seguro, porque como vocês viram pelas imagens aí, você sobe bastante para chegar no estacionamento, e aí você sobe mais ainda. Inclusive esse foi um dos motivos que eu vim para cá, porque a neve deve estar melhor, né, porque é mais alto. Mas vamos lá, vamos seguir. Pois é, foi uma pena que eu não filmei o carro patinando, tava concentrado no que eu ia fazer, mas o que eu falei que eu tenho no carro é isso aqui, ó. Não é bem uma corrente, é como se fosse uma corrente de tecido, mas além de eu nunca ter colocado, não é o melhor. E como eu falei, tinha gelo. Eu falei, ó, quer saber, tem um monte de lugar aqui para esquiar, não vou hoje nesse negócio não. E acabei voltando para casa, porque eu tinha esquecido uma coisa que provavelmente hoje vai ser importante, que é isso aqui. Os outros goggles, esse daqui para quando você tem baixa visibilidade, funciona muito, faz muita diferença. E olha que ele foi 10 euros na Decathlon, não é nem... Tem goggles aí de mais de 300 euros. Esse aqui faz o papel dele. Foi bem nessa região aqui que tava todo mundo patinando. A partir daqui, ó. Inclusive carro 4x4. Mas Andorra não é apenas um destino para esportes de inverno. Há muito o que fazer durante todo o ano. Tem diversas aldeias bem pitorescas, todas de construções de pedra. Você pode fazer caminhadas nas montanhas, relaxar em banhos termais e experimentar a gastronomia catalã, que é excelente. Inclusive vou deixar o nome na tela aí de alguns dos restaurantes que eu fui e recomendo. E lembro sempre, esse tipo de avaliação eu deixo no meu TikTok e às vezes nos shorts, essas avaliações rápidas ali de restaurantes que realmente chamaram a atenção. Como eu já falei nesse vídeo, Andorra é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, com montanhas, rios, lagos, florestas, tudo que você pode imaginar de natureza. Além disso, o país oferece uma ampla variedade de atividades na natureza. E além das que eu já falei, mountain bike, escalada e canoagem são muito fortes, em especial, claro, no verão. Inclusive, se você comprar um Season Pass, como eu comprei para passar minha temporada de neve lá esquiando, você pode também usar os lifts ou os teleféricos, tanto no inverno, claro, como no verão. E no verão, as montanhas que são usadas pelos esquiadores e snowboarders no inverno se tornam sensacionais pistas de mountain bike, às vezes pelos mesmos caminhos que os esquiadores passam durante o inverno. A localização geográfica de Andorra, entre a França e a Espanha, também a torna um ponto de partida ideal para explorar outros destinos turísticos da Europa. E mais do que isso, faz os supermercados de Andorra parecerem um paraíso, já que ele é repleto de produtos da gastronomia desses dois países que eu falei, que, convenhamos, tem culinárias impressionantes. Andorra é um destino único, com uma mistura de cultura, natureza e esportes de inverno e de verão que atrai visitantes de todo o mundo. Inclusive, os andorranos são pessoas bem simpáticas e dispostas a ajudar e a te atender sempre. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive. E uma coisa interessante é que ainda é um país pouquíssimo conhecido para muita gente. E até quem conhece normalmente só conhece pelo esqui. E Andorra tem bem mais do que isso. Dá para você aproveitar bastante em qualquer época. Mas como esse canal adora trazer locais novos e menos mainstream, digamos assim, tá aí mais um para vocês. E agora eu pergunto, gostaram de Andorra? Visitariam?
Deixem nos comentários. E se quiserem saber um pouco mais sobre destinos de inverno, tem essa playlist aqui que é só disso. E eu recomendo também esse vídeo aqui em que eu mostrei um dia meu em Andorra e falei várias curiosidades sobre esse lugar. Vale a pena. Um abraço, meus bigodudos e bigodudas queridas, e até a próxima viagem.